Bom, temos notícia boa? Temos notícia boa! Pronto, que dia maravilhoso para dar notícia boa. Depois de ter perdido o jogo, nós vamos falar de alguma coisa boa? Supremo Tribunal Federal, até que enfim, uma decisão favorável, né, aos segurados da Previdência Social. Então, hoje a gente vem falar coisa muito boa, Rê. E o que é essa novidade? Então, nós efetivamente, pela segunda vez, ganhamos a tese da vida inteira. E aí agora não tem mais chance de eles mudarem, né? Por 6-5, nós ganhamos a possibilidade de ter a revisão no benefício, na renda mensal inicial do benefício. Não serve para todos os aposentados, né, e pensionistas. É necessário realizar alguns cálculos para verificar se realmente a pessoa tem direito, né? E é nada mais, nada menos, de uma maneira bem simples, é ter o direito do cálculo da aposentadoria ser feito com base na média do que a pessoa contribuiu a vida inteira. Então, desde que eu iniciei a minha carreira, que eu comecei a contribuir, eu quero que esses valores sejam lançados no cálculo do meu benefício. Então, é esse reconhecimento, porque tiveram muitas pessoas que tiveram benefício com prejuízo em função de que a nova forma de cálculo prejudicou essas pessoas. Então, é uma forma de restabelecer para aquela pessoa que não tinha os melhores recolhimentos próximo da sua aposentação, de ter essa revisão pleiteada e concedida, graças a Deus, pelo Supremo Tribunal Federal. Saiu agora, no comecinho agora de dezembro, né? Havia sido marcado para o finalzinho do mês, aí remarcaram e aí no final deu tudo certo. Tá. Não estranhe se você vê uma pessoa atrás de mim, é o Fred, maravilhoso. Fred, muito obrigada. Tentamos fazer isso de uma maneira mais discreta, mas já que foi entregue, vamos assumir, né, Fred? Fique à vontade, meu querido. E obrigada, doutora Patrícia, pela concentração. Olha lá. Porque ela foi firme. Fica assim. Fica olhando para a doutora Patrícia. Isso, pronto. Tem perguntas do pessoal de casa, vamos? Vamos, então vamos. Fred, vou virar lá. para cá. Tá. Olha lá. Vanderlei, me aposentei há aproximadamente 8 anos. E minhas melhores contribuições foram feitas até 1993, quando eu trabalhava registrado. Pois, a partir desta data, me tornei empresário e passei a pagar valores menores de contribuição. Posso solicitar essa revisão? Olha, praticamente para o Vanderlei é quase certeza que ele terá direito à revisão. Porque os melhores recolhimentos dele, ele fez antes de julho de 94. Que sorte. Né? E aí, depois ele se tornou empresário e passou a pagar valores menores. Então, praticamente é absoluta certeza que ele terá direito a revisionar o benefício. Tá. Fred, vamos fazer o seguinte, amigo. Não vamos fazer um coque? Ai, arrasou. Nossa senhora, gente. Ou deixa o rabo. Tirou uma tonelada, o que você quiser. Tirou uma tonelada da minha cabeça. O que você quiser. Cadê o rabo? Vamos mostrar o tamanho do rabo? Doutora Patrícia, as ordens se quiser, mas pesa, viu? Olha o tamanho. Olha que enorme, lindo, né? Para fazer um penteado, mas pesa pra valer. Se a festa é boa, a gente segura. Agora, se a festa acaba, a gente... Ai. Arrasou, meu querido. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Rê, deixa eu só falar uma coisinha antes de a gente passar para a próxima pergunta, se me permite. Sim, claro. Uma coisa muito importante de a gente falar sobre a revisão é que tem prazo para entrar com a ação revisional, né? Não são todas as pessoas que têm direito. Além de ter que fazer cálculos, ainda é necessário verificar a data que a pessoa começou a receber o benefício. Tá. Vou dar um exemplo que eu acho que fica muito legal. Então, vamos supor o seguinte, a pessoa se aposentou no dia 20 de dezembro de 2012. Perfeito. Tá? O prazo começa a correr no primeiro dia útil, o primeiro dia do mês seguinte ao mês que ela recebeu. Então, né? Então, ela teve o benefício concedido e começou a receber no dia 20 de dezembro de 2012. Então, o prazo vai começar a contar do dia 1º de janeiro de 2013. Perfeito. E o prazo é de 10 anos, que é o que a gente chama de decadência do direito de poder propor a ação judicial. Tá? Depois de 10 anos, perdeu o direito. Passou de 10 anos da data que você recebeu o benefício,
perdeu o direito. Então, o benefício... Por que do que recebeu? Porque às vezes você demorou muito tempo para conseguir ter a aposentadoria. Então eles limitam da data do recebimento para ficar uma coisa mais justa, para poder realizar a revisão, tá bom? Perfeito. Então é uma dica muito importante. Próxima pergunta, da Rita. Se eu entrar com pedido de revisão da tese da vida toda e vier a ter êxito, poderei receber os atrasados? Não só poderá, como receberá. Se for procedente a ação, você vai ter direito ao aumento das parcelas futuras, bem como o direito a receber os atrasados dos últimos 5 anos. Ô, doutora, e a Previdência tem como honrar esses compromissos? Até hoje honrou todos, né? O que é outra boa notícia, hein? É uma outra boa notícia. Em termos de precatório, de benefício previdenciário, como ele é de natureza alimentar, sempre teve preferência de crédito. Tirando esse último ano que teve a questão do parcelamento dos precatórios, até hoje o Brasil sempre honrou de uma maneira corretíssima todos os valores de revisionais, de ações previdenciárias, nunca deixou de pagar, nunca. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Próxima pergunta da Cristina. Eu consegui a minha aposentadoria por idade no ano de 2018, mas não tenho contribuições para a Previdência Social e INSS antes de julho de 94. Mesmo assim, eu posso solicitar a revisão? Nesse caso, não tem o que fazer. Por quê? Porque esse cálculo é solicitar a introdução dos valores anteriores a julho de 94. Se a pessoa não tem nenhum recolhimento nessa data, o valor, quando pegar todo o recolhimento lá de trás, sem ter valores, o valor da média vai diminuir. Então, com certeza, vai ser desfavorável em casos como esse. Quem não tem recolhimento anterior a 94, nem procure ajuda, porque não terá direito. E tomar cuidado, tá? De você realizar um pedido que pode prejudicar aí a vida do segurado. Porque se pegar um juiz aí doido, ele pode dizer assim, você pediu diminuir o valor do benefício, eu tenho o direito de diminuir. Então tem que tomar cuidado. E aí vale o que o juiz determinar, mesmo que seja para reduzir. Mesmo. É que geralmente quando os juízes percebem que vai prejudicar a pessoa, geralmente julga sem mérito. Tá. Mas eu peço para que todos tenham cautela para não realizar pedidos descabidos ou que podem gerar prejuízo aí ao segurado, tá bom? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mais uma pergunta do Mauro. Estou aposentado há mais de 12 anos. Posso solicitar a revisão da tese da vida inteira? Então, se ele está aposentado há mais de 12 anos, provavelmente ele não tem mais direito a entrar com a revisão, porque já se passaram 10. Mas o que a gente tem que ver é se ele está considerando esses 12 anos da data que ele recebeu o primeiro pagamento. A aposentadoria pode ter sido reconhecida há mais de 12, mas tem que verificar exatamente quando recebeu o primeiro benefício, o primeiro valor da parcela. Aí eu quero te deixar uma dica. Existe no site do aplicativo do Meu INSS um documento que chama Histórico de Crédito. Lá você pode verificar quando você teve o primeiro pagamento. Ah, que então, ótimo. Você vai lá e pede para verificar desde quando você iniciou o recebimento da sua aposentadoria. E lá vai estar descrito a data que eles liberaram o primeiro pagamento. É dessa data que a gente começa a contar. Então, usando como exemplo aquele primeiro caso que a doutora citou, 12 de dezembro... vamos supor que a pessoa, vamos supor o seguinte... 2012. Vamos supor que ela deu entrada, vamos um pouco mais complexo, vamos lá. Janeiro de 2012, ela deu entrada na aposentadoria, perfeito. Só que ela recebeu o primeiro benefício em 20 de dezembro de 2012. Joia. Praticamente 10 meses depois, 12 meses depois, mas 11 meses depois. Por dias, ainda não fez 10 anos. Ainda não fez 10 anos. Por quê? Porque começa a contar em janeiro, que é o primeiro dia do mês depois que ela recebeu o primeiro pagamento. Então, em 20 de janeiro de 2023. Exatamente. Aí a pessoa teria até janeiro de 2023 para dar entrada. Peraí, no primeiro dia do mês. Primeiro dia do mês seguinte. Do mês seguinte ao que você recebeu. Então é 1º de janeiro. Exatamente. Tá. Ok? Ok. Fica fácil assim pelo exemplo? Eu acho que ficou bem... Ficou.
didático para a gente poder explicar. Usando esse exemplo, o sujeito tem até... Até janeiro, aí ele não teria perdido o prazo. Perfeito. Porque se ele pensar, não, mas o meu benefício foi reconhecido desde janeiro, mas ele só começou a receber em dezembro. Então tem que tomar esse cuidado, que pode ser que tenham pessoas que já se passaram 10 anos, mas às vezes, por exemplo, a pessoa deu entrada na aposentadoria, foi indeferida, ela teve que ir para a justiça. Ela demorou 3, 4 anos para começar a receber, então o prazo começa a contar dessa data. Nesse aspecto, a Previdência também é muito correta, né? Muito correta, porque ela dá a oportunidade de um prazo considerável depois que você começa a receber, exatamente. Então, se demorou por algum, entendeu? Ela arca com essa responsabilidade. Muito interessante. Do Mauro já foi, né? Já. A próxima da Poliana. Quais são os documentos exigidos para analisar se tem o direito à revisão ou para dar entrada com a ação no Poder Judiciário? Bom, vamos lá. Para realizar os cálculos, precisa de documentos pessoais, né? Que a pessoa tem um RG, o CPF, documento com foto. As carteiras de trabalho, carnês, se tiver. E aí precisa puxar o extrato do INSS chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. A doutora já ensinou isso aqui, mas é fácil do jeito que você explica. Porque aí, através do cadastro, a gente consegue realizar os cálculos. Tomar cuidado, Rê, para contratar qualquer profissional para realizar o cálculo também, porque a Previdência Social, ela só tem o cadastro informatizado com valores a partir de janeiro de 1982. Então, ou a pessoa, ela teria que ter na carteira as alterações salariais e esse documento vale como prova do valor que você recebia a título de remuneração, ou ela tem que ter os olerites. No caso dela não ter nem a carteira e nem os olerites, o bom profissional, ele terá que realizar os cálculos lançando nesse período que ele não tem os valores, o salário mínimo da época. Com risco da pessoa perder. Não, com risco da pessoa ter um pouquinho de... Talvez ela até ganhasse mais, pode até que diminuir a média, mas se ela lançar o valor do salário mínimo e o cálculo deu positivo, significa que se ela localizar os documentos e entrar com a ação, ela vai ter ainda um benefício revisional maior ainda. Entendi a lógica. Então, só fica a dica, porque tem alguns profissionais que estão realizando cálculos com profissionais que fazem esse tipo de serviço e estão esquecendo desse detalhe e só está jogando de 82 em diante. Só que se a pessoa começou a trabalhar em 1976, tem que computar desde o início da carreira laborativa. Então tem que tomar cuidado com todos esses detalhezinhos que são muito importantes. Então ficam todas essas dicas aí para quem está nos assistindo. E no caso da Poliana, além dos documentos que a doutora citou, vale aquela máxima: apresente tudo que você tiver. Tudo que você tiver, né? É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Um dos documentos que eles têm exigido também, então quero deixar também uma outra dica, é a necessidade de juntar a cópia do processo que originou o seu benefício, tá? Nesse caso, a gente aconselha a pessoa já realizar a solicitação de cópia de processo, porque a Previdência, ela está informatizada de 2019 para cá em termos de cópia de processo, né? Quem se aposentou em data anterior a essa não vai ter a cópia disponível. Então já faça o seu pedido de cópia, que você pode fazer pela internet. É só ter o número do seu benefício. Aí você já está se adiantando, porque na hora que o advogado pedir, você já está com o documento na mão. Mais uma. Maria Clara, já dei entrada nessa revisão no fórum e quando consulto o andamento do meu processo, consta que está sobrestado por determinação judicial. O que significa? Olha que legal. O que acontece? Todas as pessoas que entraram com essa ação revisional e que ainda tinha a pendência do Supremo Tribunal Federal para julgar, então o que os juízes fazem? Eles deixam sobrestado, você deixa parado um pouquinho até sobrestado. Parou. Até a decisão. Decidiu favorável? Volta o andamento dos processos. Inclusive, nos meus casos, graças a Deus, já está saindo um monte de sentença favorável agora. Alguns processos que estavam sobrestados já estão começando a sair sentença aos poucos agora. Então, a maioria dos juízes já estão dando a sentença independente do trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal.
E vai até quando? Porque entra em recesso, né? Nós temos um recesso agora, a partir do dia 20, né? Voltamos depois do dia 7 de janeiro. Não é um Nesse grande período, a justiça, os prazos ficam suspensos, né? Eles não correm. Mas você pode dar entrada nas ações judiciais. Nada te impede de, realizar o protocolo, você pode. A única coisa é que não vai ter movimento e não vão estar correndo os prazos. Porque normalmente é uma época que a gente tem tempo para essas coisas também, né, Exatamente. Doutora? Né? Que algumas pessoas param no final do ano para as festas. E aí olha com calma, recolhe a documentação. Exatamente. Tá bom. Continuando. Edivânio, é verdade que é preciso um cálculo para saber se tem o direito à tese da revisão da vida toda? Exatamente isso que a gente falou desde o início aqui. É sim necessário. O cálculo, o bom software que realiza esse cálculo, né? Ele faz o cálculo quanto daria o valor da renda mensal inicial computando os valores anteriores a 94 e ele ainda corrige o valor do que seria de quando você teve o benefício concedido até a data de hoje. Aí eu também quero sugerir uma outra informação que também é super necessária. Às vezes a pessoa pensa o seguinte, eu ganho 4.500 de aposentadoria. Não, ela não ganha 4.500. Ela tem um valor bruto e ela tem um valor líquido, porque toda aposentadoria geralmente tem desconto de imposto de renda, né? A não ser as pessoas que tenham doenças de natureza grave ou que tenham acima de 65 anos que podem ter uma redução. Mas a maioria, a regra geral é que toda aposentadoria tem incidência de imposto de renda. Então, tomar cuidado, porque você tem que considerar o valor bruto e não o valor líquido. Então, por isso que é legal ter esse cálculo que pega o valor de quanto seria e corrige até a data de hoje. Você vai lá no seu extrato de pagamento e faz o comparativo do qual é o valor bruto que você recebe e qual é o valor líquido. Tá? Porque a gente tem que ter a base do valor bruto e não do líquido, ok? Ok. Próxima pergunta da Vilma. Eu sou aposentada por invalidez desde 2015. Posso pedir a revisão com base na tese da vida inteira? Olha, qualquer pessoa que está aposentada, qualquer tipo de aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, a pessoa que recebe auxílio-doença, que recebeu auxílio-doença e que pode ter direito a ter revisão, inclusive em alguns casos até de pensão por morte. Aí você pode falar, mas como, né? A pensão por morte é simplesmente um benefício oriundo de alguém que faleceu. Porque se a pessoa faleceu e não estava aposentada, você pode demonstrar que se ele tivesse se aposentado, considerando as contribuições anteriores a 94, poderia dar um valor superior. E para as pessoas que já estavam aposentadas e faleceram e a pessoa recebe os 100% na lei antiga da aposentadoria, se provar que essa aposentadoria seria benéfica, também poderá gerar reflexos na pensão por morte. Então, é uma revisão que pode abarcar praticamente a maior parte dos benefícios previdenciários existentes hoje no sistema previdenciário brasileiro, tá? Que ótimo. Mais uma. Luiz Paulo, caso entre com a ação da revisão da tese da vida toda no Poder Judiciário, corro o risco de ter o meu benefício diminuído, a doutora já falou, ou cortado. O brasileiro, ele tem muito medo, ele fala, às vezes ele tem direito à revisão, mas ele tem medo de entrar com a revisão. Eu entendo. Com medo de, que vai cortar o benefício, né? Então, assim, isso não acontece. Cortar, não. Cortar o benefício jamais, mas diminuir tem que tomar cuidado. Por isso, tem que contratar um profissional habilitado, que sabe o que está fazendo, que te comprove através de cálculos que você tem direito, ok? E vai uma dica, tá? Peça para ler o trabalho que o profissional que você contratou tá fazendo, porque no meu caso, mesmo que meu cálculo seja favorável, tenha certeza, eu coloco no meu pedido para o juiz, desde que o benefício seja mais benéfico ao segurado. Essa frase muda tudo. Muda tudo, porque eu já
Estou dizendo, Se for pra caso na cortar, pior das hipóteses, o pra cálculo diminuir? seja desfavorável e o contador tem errado no cálculo, eu Desconsidere. estou pedindo para que não prejudique o segurado que está fazendo a solicitação. Então, mais uma dica que eu acho que é grandiosa para as pessoas que estão assistindo, tá bom? Caso seja favorável ao beneficiário. Exatamente, tá? Cortar não, mas diminuir Cortar, pode. diminuir, pode acontecer. Então é muito importante que o profissional converse com a pessoa e mostre, olha, tá assim, vai ficar assado. Vale a Exatamente. pena, não vale a pena. Eu tenho uma exigência lá, uma forma que eu trabalho assim. Eu exijo que o cliente leia o que está indo para o Poder Judiciário, para ele saber o que está sendo pleiteado, né? Então ele não pode dizer amanhã, olha, eu não pedi isso, como ele também não pode dizer, olha, eu queria mais isso e não foi colocado. E, doutora, para saber os riscos, né? De repente a pessoa fala, eu não quero correr esse Não risco. quero correr esse risco, Tudo bem, exatamente. né? Eu acho que é isso, né? Então só entra no Poder Judiciário, só entra com a revisão, como a moça falou, se tiver certeza, tudo certinho. Absoluta. Aí E tá. ainda com o Com detalhe este- de que seja mais benéfico. Luiz Paulo, isso, a Lúcia, obrigada. Mas agora, então já foi respondida, vamos para o Luiz Paulo. Essa? É. Já entrei com a ação da revisão da vida inteira. Terei que dar entrada em outra ação novamente? Não, de jeito nenhum. Desde que a dela não tenha sido julgada ainda, de forma nenhuma. Quase todas as ações que você pleiteava a tese da vida inteira, elas ficaram sobrestadas, elas ficaram aguardando a decisão do Supremo. Então não terá que dar entrada de novo, de forma nenhuma, é só aguardar o curso normal. Agora vão começar a sair todos os julgamentos. E a gente acredita que o INSS não vai recorrer, né? Porque não tem matéria para recurso. Não, a gente uma acredita, decisão que tem um efeito que a gente chama em latim erga omnes. É aquele que abarca todas as pessoas que estiverem na mesma situação. É justo, né? É justo. O próximo. A Lúcia já foi, né? Acho que a gente tem outra. Ah, essa é a última? Alguma coisa, acho que foi bem dito, né? Tudo bem Eu acho explicadinho. que ficou- Como sempre, doutora Patrícia dando uma aula, destrincha tudo. Só para falar uma coisa para a gente poder À finalizar. vontade, doutora. Alguns juízes já estão proferindo sentenças, mesmo que não tenha transitado em julgado. O que significa isso, né, Rê? É quando não cabe mais recurso. Porque o INSS, final. depois que teve a decisão do favorável, mesmo assim eles poderiam embargar, mas só com a intenção de poder saber definir bem quem tem realmente o direito, mas não julgar mais a matéria. É só saber a modulação, os efeitos que esse julgamento vai dar para a população brasileira. Então, assim, foi uma grande conquista, nós estamos muito felizes. A todas as pessoas que acreditam que estão nessa situação, procurem um profissional habilitado que possa realmente realizar cálculos, que verifique que você tem direito para depois tomar a iniciativa para não ter nenhum prejuízo. E ficam todas essas dicas que a gente colocou hoje, que eu acho que são muito positivas e interessantes para as pessoas que estão nessa mesma situação, tá bom? Muito obrigada pela aula. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Eu que te agradeço por essa Imagina. oportunidade, tá, Rê? A nossa produção, porque assim, hoje foi difícil, né? O que vai fazer, quanto tempo vai ter o programa e tal. Então, muito obrigada. Todo mundo que veio aqui participar do nosso programa, porque tem uma generosidade e uma relação parceria. de muita amizade conosco. De Exatamente. parceria. Eu vou dar o e-mail da doutora Patrícia Evangelista, que é o sosprevidenciario@uol.com.br. sosprevidenciario@uol.com.br. No Instagram, doutora Patrícia Evangelista está como sem doutora, tá? Ela está como Patrícia Evangelista Oliveira no Instagram. Mais uma vez, muito obrigada. Boa volta para casa. Gratidão. Bom Muito fim de semana. obrigada. Não sei se a gente se encontra até o final do ano, né? Não Porque sei. são só 15 dias. Tá 15 aí dias já, acabou. né? Bom final de ano. Obrigada, um Feliz Natal, Muito um ano obrigada, novo excelente para igualmente. você, para toda a sua família. Muito obrigada. Obrigada por tudo, obrigada pela confiança, obrigada pela amizade. Que 2023 seja um grande ano para você e para todas as E que pessoas que você ama. estejamos juntas Amém. mais um ano. Amém. Muito obrigada, viu?